que mais traz problema em qualquer lugar, na família, na igreja, na empresa, no trânsito, dentro dos órgãos governamentais, é o excesso de confiança. Quando você confia demais, você entrega a chave da entrada de muitas coisas desnecessárias. Então, eu queria muito que você não tivesse esse excesso de confiança. Você faz o seguinte, irmão, você dá um zóio no peixe, outro no gato, um zóio no peixe, outro no gato, o tempo inteiro. Seja atento. E são pequenos detalhes que, às vezes, mostram. Eu sou titida, por que eu estou falando assim? Porque eu sou, assim, muitas pessoas já falaram para mim que eu sou radical, que sou muito exigente, que eu vejo o demônio em tudo. Eu não vejo em tudo, nem acredito que ele está em tudo. A maior parte é essa vergonhice mesmo da pessoa, não é o demônio, né? Que é isso, que é aquilo, aquele outro. Mas eu procuro, assim, buscar de Deus pequenos detalhes. Porque aquilo que é grande, você já vê. Você não tropeça numa pedra grande que você vê. Você não vai chegar e dar um chute numa pedra grande, né? Igual está isso daqui, mas poucos daqui é uma pedra, eu venho e bato o meu pé aqui e falo, ai, meu Deus, eu tropecei. Você está vendo, mas uma pequena você tropeça. Então, eu gostaria que você fosse zeloso nisso, cuidadoso nisso. Esse excesso de confiança de pai e mãe, de deixar filhos com outras pessoas, posar na casa dos outros. Posar, irmão, posar nem pensar. Esses ajuntamentos da BO. Tudo que é exagero da BO. Tudo que é excesso. Amizade, ela tem que ter um limite na amizade. Eu estava... Né, a gente vê N situações e a gente já viveu assim, eu já vivi quando congregava, e já vivi, e aqui na igreja, como pastora da igreja, N situações que, assim, a pessoa desmente na cara dura e você fica como doido. Você fica como louco, como, sei lá, entendeu? E aí, às vezes, isso é falta do cuidado, às vezes, da família, com os filhos. Maridos, cuidem das suas esposas. Mulheres, cuidem dos seus maridos. Parem de achar que aquela irmã não olha para aquilo que você despreza. Porque aquilo que você despreza sempre tem uma que quer. Né? Por isso que diz que o homem tem 7 mulheres, já pensou? Deus me livre, guarde. Uma já dá muito trabalho, né? Vai pegar 7, vai morrer de trabalho. Mas então, irmãos, isso é isso que eu queria falar. Tome cuidado. Estejam atentos. A gente não, como igreja, o nosso papel é pregar o evangelho, né? Mas nem todas as pessoas que ouvem o evangelho é transformada. A gente vê como Jesus tratou. Jesus pregou o evangelho, ele era santo, 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 3 vezes santo. E ele era santo no espírito, santo na alma e santo no corpo. E mesmo assim, ele não atingiu todas as pessoas. Porque apesar, irmãos, né, voltando um pouquinho na mensagem que eu falei no domingo passado, eu sei que nem todo mundo entendeu, nós temos o livre-arbítrio, mas Deus tem a soberania. E nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, que ele é soberano, ele se, sabe, por exemplo, assim, Nínive ia se perder inteirinho. E Deus convocou Jonas para ir lá pregar para Nínive. Uma pessoa improvável, uma pessoa que tinha sido massacrada pelos ninivitas, né? Suas irmãs tinham sido mortas, violentadas, sua família. Então, tudo que Jonas não queria era ir até Nínive. Porque Nínive lembrava de toda a dor que ele passou. E
E Deus pediu para ele, porque só ele poderia sentir a dor do coração de Deus. Então, daí Jonas diz que vai e não vai. Jonas diz que ia para Nínive, mas comprou uma passagem para Tarsis. E aí o que Deus falou? Bom, eu vou ter que usar, então agora o seu livre-arbítrio não vai contar a minha soberania. E aí Deus pega e faz com que aqueles marinheiros joguem Jonas no mar. Ele é engolido por uma baleia, e eu acredito que não deve ter sido nada agradável ficar 3 dias dentro da baleia. Aquela gosma, aquele cheiro de outras comidas, e ele lá tentando respirar, e acho que quando a baleia abria a boca, ele respirava, quando a baleia fechava. Eu não sei como que é viver na barriga de uma baleia, mas eu não imagino que tenha sido uma experiência agradável. E daí Deus faz com que aquela baleia vomite ele na praia. Então ele diz, eu vou para Nínive. E ele vai lá, e em 3 dias, pregando o evangelho, começando pelo rei de Nínive, né? Ele pregou para as autoridades de Nínive, e as autoridades se arrependeram, e todos se reuniram em praças, pedindo perdão pelos pecados, pedindo clemência, misericórdia de Deus. E houve um poderoso arrependimento, e aquela nação não foi destruída, porque Deus teve que usar a soberania dele sobre Jonas. Então, foi isso que domingo eu quis passar para vocês. Eu não sei se eu consegui, que o vento sopra onde quer. E ele vem e ele faz a obra dele, entende? Para que você possa ser um cooperador de Deus. A graça, irmãos, a graça é como que eu posso dizer? A graça é um poder de Deus. Não, um poder não. É uma capacitação de Deus para você vencer o pecado, as áreas que vão contra Deus. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. Porque nós não teríamos, assim, nenhuma possibilidade, não teria nada para nós entregar para Deus para ser salvo. Nada, absolutamente nada. Então, Deus, na sua soberania, nos salvou. Agora, o nosso livre-arbítrio, nós vamos manter a nossa salvação, porque a Bíblia diz que nós desenvolvemos dias após dias, né? Vamos desenvolvendo a salvação. Desenvolvendo no sentido assim, vamos crescendo no conhecimento de Deus. Vamos deixando o Espírito Santo adentrar em nossos corações de forma, digamos, eficaz. Eu não posso viver de arrepios, irmãos. Eu tenho que viver de vida diária. Porque, às vezes, a manifestação ela é boa, gostosa, né? Mas ela não vai transformar o nosso caráter, não vai transformar a nossa vida, só porque nós tivemos um toque do Espírito Santo. Porque a nossa vida ela tem que ser um andar com o Espírito Santo. E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, então, se você tem um chamado, igual eu falei, os improváveis vão ser provados pela soberania de Deus. Todo aquele que é improvável, fulano de tal é improvável. Pois é, eu também era. E ali nós temos que entender que Deus vai fazer de forma estratégica para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus saia. E o desejo do meu coração é que cada família, cada pessoa aqui possa confiar plenamente no Senhor, plenamente em Deus, mas não seja, a Bíblia diz assim, que nós devemos ser prudentes e não podemos ser negligentes. Então, eu muitas vezes, quando eu chamava pessoas para tratar, nossa, até hoje, né, quando eu chamo assim, que eu vejo assim algum babado que eu chamo para tratar, a pessoa falta pouco, meu Deus do céu, né, falar assim que eu tô doida, que eu deveria estar tomando Gardenal. Mas graças a Deus eu tenho o Espírito Santo.
E eu não me ofendo com isso. Eu me ofenderia se passasse tudo despercebido e eu não notasse nada. Eu me ofenderia. Eu prefiro ser até exagerada com você. Sabe, exagerar um pouco? Sabe, pegar mais no pé, ser exagerado. Do que um dia eu ver você perdido. E às vezes vai precisar de você passar por situações. Porque Deus é assim, às vezes, se Deus nos permite a gente passar por determinadas situações, é para que nós cresçamos. E nós cristãos, queridos, eu já conversei com alguns satanistas, né? Já tive, não sei se é o prazer de conversar, mas desprazer, não sei qual que é o termo que eu vou dizer, mas são pessoas que pensam que estão servindo a Deus, irmãos. Né? Pessoas assim, que eu não posso falar aqui, com comprometimentos sérios, né? E eu vi que essas pessoas, todas elas querem ser abençoadas por Deus. Nenhuma delas não quer ser abençoada. Todas elas querem ir para o céu. Nenhuma delas não quer ir. Até hoje eu não encontrei uma pessoa que falou para mim que queria ir para o inferno. Todas elas acreditam que no momento X da questão, ela vai para o céu. Eu não sei, eu acho assim que nós somos seres espirituais, sobrenaturais, e eu acredito assim que Deus, de uma forma estratégica, coloca dentro de nós assim a essência dele e um clamor por ele. Porque temor, irmãos, não é ter medo de Deus. Temor é ter medo de perder a presença de Deus. É diferente. Quando você perde o temor, é porque você não se importa mais com a presença, só isso. Porque enquanto você tiver o temor, você tem que estar apavorado de andar na terra sem a presença de Deus. E você sabe que toda injustiça, ela vira cultura na vida de uma pessoa, assim como toda justiça. Se você andar no caminho da justiça, ela vai virar uma cultura na tua vida. Se você andar no caminho da injustiça, ela também vai virar uma cultura. Então, na semana passada, eu falei sobre esse poder de Deus. Ele inigualável, incomparável. Sabe, o vento do Espírito Santo entra em nossos corações por pequenas frestas que nós damos, pequenas oportunidades. Enfim, o Espírito Santo de Deus, ele nos busca onde quer que nós estejamos, porque ele sente saudade e ciúmes de nós. E eu queria assim, desejar muito que cada um de nós pudéssemos ter essa consciência de buscar a Deus. Porque nós estamos vivendo tempos do fim da humanidade na Terra. Essa é a grande verdade. Jesus está às portas, né? E eu queria hoje falar com você sobre talento e fidelidade. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 25, de 14 a 30. Eu vou ler o texto, porque essa é uma parábola. Eu vou ler o texto todo. Então, está escrito assim: e o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, e ao outro deu 2 talentos, e ao outro 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-se a ganhar mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles.
o que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você guarda essa palavra, é bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu sobre muito, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Guarda o bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence, o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau, negligente, guarda aí, mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tome dele o talento e dele ao que tem 10. Pois todo o que tem, mais será dado, e terá grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, eu quero conversar com vocês um pouquinho, porque ela é uma parábola assim, extremamente fundamental, porque ela está falando para a igreja. Deus reparte os talentos dele, principalmente dentro da igreja. Todos nós, toda a humanidade recebe a vida. Deus é bondoso, ele dá chuva para o crente, para o não crente, dá sol para o crente, dá sol para o não crente, dá água para o crente, dá água para o não crente. Assim, ele não realmente ele é bondoso. Mas quando ele trata-se da sua casa, da sua família, ele trata com separação. Ele trata como que eu posso dizer, com procedimentos ou estratégias, não sei como. E aí ele precisa de mostrar a sua visão, a sua vontade. E ele mostra para a igreja a vontade. É evidente, irmãos, que dentro do Novo Testamento, nós vamos ver que dentro da igreja haverá tanto trigo quanto o joio, haverá o bom, o mal. Você vê, o Senhor era o mesmo. 2 foram classificados como bom e fiel, e 1 foi classificado como mau e inútil. Então, dentro do contexto da igreja, nós vamos ter pessoas de várias formas e com vários níveis também. Mas tem aqueles que escolhem estar dentro da igreja, mas não querem ser transformados pela palavra. Essa é a grande realidade. É uma escolha daí. E quando a pessoa já foi, às vezes até, sabe, Deus já usou da sua soberania em relação àquela pessoa. Já aconteceu coisas na vida dela, ela se quebrantou um pouco, depois ela voltou a se endurecer. Então, a Bíblia diz lá em Romanos que Deus entrega essa pessoa aos seus desejos. Deus não vai lutar com ela, entendeu? Deus vai entregar ela. E aqui a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não é uma vontade qualquer.
Não é uma vontade assim, tipo assim, uma vontade mais ou menos. Não, é boa, perfeita e agradável. Então, além dela ser boa, ela é perfeita. Ela, assim, tem uma perfeição em cada movimento da vontade de Deus. E ela é agradável, na medida que você se rende. Lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, a vontade de Deus, ela ali fala que depende da nossa obediência à verdade. Então, vamos ler lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno ou dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão e obedecerão ao Senhor, o seu Deus. Então, aqui ele está falando da vontade de Deus coligada às decisões do homem. Deus quer que a vontade dele seja uma escolha minha e sua, não uma imposição dele. Né? Eu sou filha, meus pais já partiram, né? E eu sou mãe, e as minhas filhas moram no Brasil. E como é bom quando nós sentamos e nós podemos conversar e alinhar alguma coisa que fique benefício para todos ali da que estão envolvidos, que não seja apenas conveniente para mim, ou conveniente para uma ou para outra, mas que todos, então a vontade fica perfeita, agradável para todos. E é isso que Deus quer. Eu creio que Deus quer dessa forma. Quando Deus fala sobre essas escrituras de Deuteronômio 28, de 1 a 2, ele diz, ele diz assim, olha, a minha vontade é boa, perfeita e agradável, tem todas essas bênçãos para vocês, mas tem uma condição que eu não queria forçar você a ser abençoado, eu quero que você deseje ser abençoado. Eu não quero forçar você a me amar, eu quero que você me ame. E aí, se você abrir a sua Bíblia em 3 João 1 a 6, eu quero que você leia em casa, mas aqui ele vai falar desse discípulo chamado Gaio, né, em que todos os indivíduos, né, próspero, é aquele que tem compromisso. Não adianta, irmão. Aquele que tem compromisso, quanto maior for seu compromisso com Deus, mais leve vai ficar a sua vida e mais fácil vai ficar de você vencer. Deus não vai, tipo assim, te obrigar a andar num caminho que você não quer, mas Ele pode usar a sua soberania. É importante nós entender a soberania de Deus. Né? Porque senão nós diminuímos Deus ao inimigo, e o inimigo foi vencido. A palavra de Deus diz, que lá em Colossenses, que Jesus triunfou sobre principados e potestades, sobre as autoridades. Triunfar é além de trazer, né, vantagens, além de trazer... Eu não vou ler esse texto, eu vou deixar para eles lerem, de 1 a 6, vocês leem em casa, então, 3 João, de 1 a 6, vocês vão entender esse princípio que está ali, explicando sobre esse discípulo chamado Gaio, tá? Senão demora muito. Né? Então, esse é o desejo de Deus. Lá em Mateus 6, versículo 33, a Bíblia diz assim, que... Eu estou dando um pano de fundo, tá? Eu já começo a pregar. A Bíblia diz assim que quando eu buscar, quando eu colocar... Quando o reino de Deus fazer sentido para mim, então eu preciso, primeira coisa, Senhor, não está fazendo sentido para mim. Outra coisa, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Outra coisa, eu estou confuso. Mas a Bíblia diz assim que tudo isso que acontece, apesar de ser uma dúvida do meu coração, mas é uma pergunta como um filho pergunta para um pai. Por exemplo, se você, né, o Pedro tem pai. Então, muitas das vezes, Pedro, você vai chegar para o seu pai e você vai perguntar para ele, isso não está fazendo sentido para mim. Ou isso eu não sei. E o seu pai
independente dele achar banal ou pequeno, ele vai te responder, né? Eu sempre conto a história do crescimento da Colinos do Brasil. A Colinos foi uma das empresas que se destacou, né? E depois ela comprou a Colgate, e a Palmolive, tudo faz parte dessa empresa chamada Colinos. Mas a Colinos, ela cresceu quando houve um destaque de um funcionário, um operário, um mecânico que trabalhava nas maquinários lá, entendeu? Os engenheiros, os engenheiros não. Primeiramente, a área comercial, administrativa da Colinos queria fazer com que, naquela época, nós não tínhamos celulares, né? Queria fazer com que se vendesse mais produto, que se consumisse. Então, para você vender mais produto, precisa de consumir mais produto. E o que acontece? E eles começaram a fazer uma pesquisa, a conversar, os engenheiros, a elaborar novas embalagens, fazer aqueles estandes promocionais nos supermercados, nas farmácias, nos lugares onde era vendido o produto, mas isso não deu destaque para o produto, não aumentou o consumo. E deles perguntando, aí um dia dizem, olha, eu estou falando para vocês porque eu escutei disso daqui do diretor da Colinos, tá? Que era o senhor Paulo Sacchelli, que foi meu gerente. Um dia atravessou, né, o grande salão de reunião da Colinos, jovens, mais ou menos uns 30 anos, todo com a roupa toda suja, o uniforme todo sujo de graça. E ele falou, eu tenho, para os engenheiros em reunião, viram o cara lá e falou assim, o que será que esse peão está fazendo aqui, né? E pensaram exatamente assim. E ele chegou e falou, eu tenho a solução para vocês. Daí todo mundo deu risada, né? 14 engenheiros, especialistas, pessoas de marketing, de embalagem, pessoas da alta cúpula de divulgação de produto e de logística, e o mecânico chegar lá e dizer assim, eu tenho a solução, né? Aí ele pegou e falou assim, eles ficaram assim, falaram, deram risada, tal, mas deles falou assim, mas você poderia ir na minha sala depois e me falar? Não deixaram ele falar na hora. E continuaram a reunião. Passado 2 horas, terminou a reunião, aquele homem foi para sua sala e mandou chamar aquele rapaz. E aquele rapaz chegou e falou assim, é só vocês aumentarem a saída do produto. Vocês não precisam mudar a embalagem, vocês não precisam fazer nada. Automaticamente, quando a pessoa apertar para tirar a pasta, ela já vai pôr mais. E ela colocando mais, ela vai gastar mais. E ela gastando mais, vocês vão vender mais. E foi assim que a Colinos do Brasil se tornou uma empresa multimilionária no Brasil e nos Estados Unidos. E eles aceitaram aquela ideia e aplicaram. Então, Deus quer que nós fazemos as coisas como que eu posso dizer assim? Por amor. Que nós façamos, ainda que seja algo assim, não expressivo para nós, mas que nós venhamos colocar Ele em primeiro lugar. Que nós venhamos a falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor esteja no lugar, eu quero que o Senhor aumente o meu desempenho, aumente o meu potencial, aumente o que eu preciso para cumprir o propósito. Então, uma vida abençoada, ela vem de um fruto de obediência, ela vem de uma continuidade de passo a passo. Não é apenas de um dia, mas de cada segundo da nossa vida. E aqui eu quero colocar o meu primeiro ponto. A primeira coisa que Jesus, conversando nessa parábola, ele fala muito bem, servo bom e fiel. Eu queria passar algumas coisas para você. Nesse texto, ele é ele é apresentado os talentos. E aqui se fala, os talentos representavam dinheiro mesmo. Cada talento, ele varia de 32 a 35 quilos de ouro.
Então, isso significa, queridos, que aquele homem que ia viajar, aquele senhor, chegou para um e deu em torno de 5 talentos, foi em torno de uns 160 quilos de ouro. Para o outro, ele deu 64 talentos, não, deu 2, deu 168 talentos. E para o outro, ele deu... Não, quando eles multiplicaram. Daí para o outro ele deu 32 talentos. E a Bíblia diz que ele deu conforme a capacidade. Ele não deu porque fulano sabia... Não, você tem uma capacidade de administrar isso, você tem uma capacidade de administrar aquilo. Então, qual que era mais fácil? Multiplicar os 32 ou os 160? O que vocês acham? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que esses 32 talentos que ele deu para um e deu 5 para o outro e 2 para o outro, ele estava dando os talentos que era a sua riqueza, era a sua vontade, era o que ele tinha guardado, é o que ele tinha cuidado, e ele confiou. E é assim com a igreja. Jesus faz 2000 anos, 2000 anos e 26, né? 2026 anos que não voltou para a terra. E ele entregou esses talentos para a igreja. E ele se afastou. E foi fazer a sua viagem. Mas quando ele voltar, não importa se você pegou 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos, você vai prestar contas. Então, aí é que entra de que modo que você quer ser tratado quando ele voltar. Servo bom e fiel ou servo mau e inútil? O talento, muitas pessoas falam, e é importante, né, essa parte, eu acho elas bem importante, que fala apenas dos dons, né? Os nossos dons, eles têm que ser, por exemplo, assim, lá no seu trabalho. O meu trabalho, vamos supor assim, vamos supor que o meu trabalho é colocar será um parafuso, né? Eu trabalhava colocando na Ritate lá um parafuso. Vou falar do que eu trabalhava, então. Né, colocar um parafuso. Só que muitas das vezes, então, o que acontecia? Você ia colocar o parafuso, e por causa que tinha alguma areinha, alguma coisa assim, o parafuso meio que enroscava. Então, o que você fazia? Dava umas pancadas, as pessoas faziam assim, e fazia, só que ele danificou a peça, e ele não estava nem aí, afinal de contas, aquilo não era dele. Você sabe quando você não cuida do que é dos outros? Deus não pode dar o que é seu. E aí eu pegava uma estopa, né? Estopa que usa, né? Pegava com querosene, limpava ali o local, aquela porca, né? E colocava o parafuso certinho, para que na hora que aquelas outras pessoas fossem trabalhar com aquela peça, eles teriam desempenho, digamos, eles teriam um bom desempenho e certamente um bom resultado, cumpriria suas metas, conforme era pedido ali. E aqui é isso que Deus está falando. Esse talento, ele é uma expressão financeira, mas ele é os talentos que Deus te dá. O que você pode fazer? O que você pode contribuir dentro da expressão família, casa, igreja, trabalho, rua, né? Mercado? O que você pode contribuir com pessoas mais carentes? O que você pode fazer? Quais são os talentos que Deus te deu? Aquilo que Deus te deu, você está multiplicando? Abra sua Bíblia lá, né, nessa questão de prestação de contas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 10. É uma conotação escatológica, mas é importante você saber essa referência de prestar contas, né? Olha o que está escrito lá. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más.
Cada um vai receber. Tipo assim, se você viver 100 anos, depois de 100 anos você vai comparecer lá. Eu vou comparecer. Sabe, irmãos, eu procuro assim, dentro daquilo que Deus me deu aqui, dos talentos que Deus me deu, eu procuro ser exagerada. Logo que Deus fala comigo, eu já saio e já procuro resolver, eu procuro multiplicar o que Deus me entrega. Tem gente que é preguiçosa, Deus não aprova a preguiça. Não, deixar para amanhã. Não sei o quê. Né? Mas é preguiçosa, e essa preguiça, ela é contra Deus, irmãos. Deus te deu talentos preciosos, que pode estar, você poderia estar ajudando muitas pessoas, e você está acomodada com o seu talento. Então, em vez de você sair correndo, multiplicar, e trazer, e produzir para Deus, você cava um buraco em terra. Você cava um buraco em terra. Por medo. Então, veja bem, aqui ele diz, né, esse que recebeu um talento, ele fala assim que ele enterrou porque ele sabia que o seu dono era um homem muito sério, um homem muito, digamos que colhia onde não plantava, enfim, que era um homem duro. Ele classificava como um homem ruim, porque ele não conhecia o seu Senhor. Tem muita gente, irmão, que está dentro da igreja e não conhece quem deu o talento. Por isso nunca pede ajuda, por isso sempre está em dificuldades. E aqui eu queria pôr esse ponto para você. Deus não te deu um talento para você enterrar, Deus te deu um talento para você multiplicar, para você usar, para você correr e multiplicar, porque a multiplicação do talento, né? Se eu perguntar aqui para você, o que é fidelidade? Primeiro, o que é bom? O que é uma coisa boa para você? O que é bom para você? Né? O dicionário você pode até procurar aí, que vai dizer o que é bom, uma coisa boa, né? Uma coisa boa, ela é uma coisa assim, tipo, saudável, talvez, usável, não sei, tem tantas coisas, né? Essa palavra boa, no grego, ela é ágatos, que significa benevolente, boa vontade, sempre disposto, cumpre seus deveres. Isso é bom, a pessoa boa. Você come uma comida boa, uma pessoa fez com carinho, com bom tempero, né? Tudo isso, né? E a palavra fiel, no grego, é pistons, que é confiável, digno de confiança, e é uma palavra que valoriza as atitudes do crente, porque Deus, a primeira coisa que Deus pede para o crente é fidelidade. Fidelidade é o quê? Primeiro, a sua palavra. Conhecendo a sua palavra, independente do que os outros pensam, deixem de pensar, nós devemos obedecer a sua palavra. Então, por exemplo, tem tantas coisas simples que Deus fala na sua palavra para nós obedecermos, e nós não obedecemos porque escutamos a opinião dos outros. Porque pessoas trazem opiniões. Deus não tem opinião. Deus falou o que tinha que falar e pronto, acabou. Deus não está aqui para dar opinião na nossa vida. É assim, acabou. E aí, o que acontece, irmãos? Essa parábola aqui, ela fala dessa prestação de contas e que nós, muitas das vezes, esquecemos. Eu quero que você veja o 2 Coríntios 5, versículo 15, por gentileza, para nós colocarmos ali. Eu estou falando com a igreja, tá? 2 Coríntios 5, versículo 15. Diz assim: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o nosso viver, ele tem que ter um significado
na cruz, irmãos, em Jesus. Senão nós vamos viver como outras pessoas vivem. Dentro da igreja está cheio de gente vivendo igual. Não tem diferença. Dentro da nossa casa, na nossa família, nós também temos pessoas. Não tem diferença. Por quê? Porque a pessoa não conhece quem deu o talento. Então, ela vai usar o talento? Não, ela vai enterrar o talento. Porque multiplicar o talento dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho, principalmente nos dias de hoje, né? Quem que quer ter? Ninguém tem. Abra sua Bíblia também em 1 Coríntios 3, versículo 13. 1 Coríntios 3, versículo 13. Olha o que diz aqui. A sua obra será mostrada porque o dia trará a luz. Ela será revelada pelo fogo. E o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Então, irmãos, presta atenção. No domingo passado, os meninos cantou bastante sobre fogo, né? Fogo, e fogo daqui, fogo dali. E eu tenho até medo quando conta sobre muito fogo. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas cantam o que não querem viver. E ela fala, e Deus escuta. Porque, irmãos, o fogo é incontrolável. O fogo é que purifica os 32 quilos de ouro que Deus te deu. Que tira as impurezas. Então, como que nós, entendeu, que somos, né, que desejamos ouvir de Deus, servo bom e fiel, precisamos, então, nos esforçar, precisamos ser leais à palavra de Deus e às pessoas que Deus colocou. Eu não tenho problema, irmãos, se a pessoa chegar para mim, sinceramente, eu não tenho problema com isso. Porque eu sei que a palavra de Deus é mais forte que o pecado, eu sei que o sangue de Jesus purifica do pecado, eu sei de tudo isso e eu creio cabalmente na redenção da humanidade que crê em Jesus. Mas eu tenho, realmente não é nem problema, eu tenho verdadeira alergia de quem senta na minha frente e começa a mentir, achando que eu não sei que está mentindo. E, na realidade, às vezes, eu só estou deixando a pessoa se enforcar sozinha. Porque a pessoa, irmãos, que acostumou a mentir, virou uma cultura para ela. Então, mesmo quando ela não precisa mentir, ela mente. Porque é uma cultura, faz parte da má vontade do capeta, sei lá, se é que posso te dizer. Não sei se é isso. Mas a pessoa se acostumou, entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos... Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de ouvir um irmão, uma irmã, uma família contar das suas dificuldades. Eu não tenho problemas de ouvir, orar, abençoar, lutar junto, levar a pessoa para cima, para vencer. Eu não tenho problemas. Eu tenho problemas quando eu descubro que a pessoa me fala uma coisa, mas é outra. Eu tenho muito problema com isso, irmão. E aí, né, o meu instinto profético chega um momento que não lida mais com a pessoa. Entrega a pessoa. Então, esse que é a grande situação, que às vezes a pessoa não trata, não vem, não fala a verdade porque a pessoa precisa falar a verdade. E se eu perguntar para a pessoa, se eu souber de alguma coisa, às vezes, quantas vezes, irmãos, ter conhecimento agora, recentemente, conhecimento da verdade, está com as provas na mão e a pessoa desmentir. E só aceitar quando fala, faz sentido isso para você? Quantos casos eu tive só com prova na mão? Por que isso, irmãos? Por que isso, se não é mais fácil nós falar, Senhor, eu corri, multipliquei seu talento, eu tenho fidelidade, eu quero mais, eu preciso de ajuda. Ou então não era mais fácil aquele homem que recebeu um talento, Senhor, eu não consegui multiplicar seu talento porque
porque não me justificando, mas, não, ele disse assim, eu sei quem você é. E ainda se exaltou. Ainda falou, eu sei que o senhor é ruim, né? Que o senhor vai chegar, vai descer a ripa em mim, né? Então, eu sei que o senhor é muito ruim. Então, assim, eu enterrei o talento, fiquei sossegado, dormindo na praia. Não quis lidar com a situação. E muitos de nós pensamos assim. Mas abra a sua Bíblia lá no 2 Coríntios 5, não, 1 Coríntios 5, no versículo 25, eu acho que é esse. 1 Coríntios 3, no versículo 25, perdão. É 1 Coríntios 3, versículo 25. Tem? Tá aí? É o 5. Então, o 5. Vamos ver? Então, é esse aqui. Se vocês estão orgulhosos, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Se você está cheio de orgulho, tem alguém que encheu você de orgulho. Não é melhor você expulsar quem te encheu de orgulho do que você ficar cheio de tristeza? Acho que é por aí que você está falando aqui. Egoísmo, né? Lutas que a gente passa, às vezes são coisas que nós buscamos porque não discernimos os tempos e os modos de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Esacar discerniam os tempos e os modos. Não somente o tempo, mas o modo de fazer. E isso é muito importante, nós discernir o tempo e como fazer. Porque muitas pessoas, irmãos, eu sei disso, tá? Muitas pessoas têm oportunidade de fazer a coisa certa e não faz, prefere ficar fazendo a coisa errada, porque tudo que dá trabalho não quer consertar, porque não quer se expor. Então, nós precisamos de pegar nossos talentos, expor eles, né? Então, se nós quisermos ser chamados de servos bons e fiéis, precisamos ser perseverantes, mesmo diante da dificuldade, ser um exemplo para os demais. Não adianta nós querer exemplo dos outros, irmãos. Deus vai cobrar o meu comportamento, o seu comportamento. Dentro da igreja, na nossa família, na nossa casa, dentro do reino de Deus. Lembre-se, Jesus tinha 12 discípulos que andou 3 anos com Jesus. Imagina você andar 3 anos com Jesus. Imagina andar com um homem completamente santo, sem nenhum pecado. E um tinha o coração corrompido. E não porque Jesus não sabia, mas porque Jesus dava diariamente oportunidade para que ele se arrependesse. Diariamente a oportunidade de sair daquele estágio que ele estava. Ele via diariamente milagres, ele via diariamente curas, ele via diariamente provisão, ele via diariamente bondade da parte de Jesus. Mas isso não cativava ele. Ele precisava de estar no topo. Ele precisava de usar, sabe, o topo. Ele não podia outra pessoa usar. E muitas pessoas se escondem numa capa, irmãos. Eu estava até vendo, né? Como que agora eles estão tendo algumas máscaras, né? Assim, que eles ficam tão igual, né? Põe uma máscara lá, um rapaz põe uma máscara sendo uma moça. E entra no banheiro das mulheres. E é um rapaz. E mesma coisa, mulheres com a máscara de homem entrando no banheiro dos homens e é uma mulher. Então, muita coisa assim está nesse final do tempo. Está nesse tempo assim que nós vamos precisar de discernir muito e buscar muito para nós, irmãos. Nós esconder debaixo das asas do Altíssimo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansa.
descansa. Então, isso significa, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de ir para debaixo das asas do Altíssimo para poder ter descanso, irmão, porque fora das asas não vai ter descanso. Fora das asas vai ter situações extremamente terríveis. E nós precisamos de entrar debaixo dessas asas. Então, é muito importante que, independente do que esteja acontecendo, eu persevero, eu continuo fiel, eu continuo íntegro, eu continuo fazendo aquilo que Deus me pediu, eu continuo multiplicando os meus 5 talentos. Agora, o incrível aqui, nessa parábola, é que aquela pessoa que tinha 5 talentos, ela pegou e produziu mais 5, então ela ficou com 10. E o número 10 significa redenção. Ele redimiu a vida dele. E aí, aquele que pegou 1 talento e não produziu nada, Jesus manda ir lá e pegar dele. Ele já tinha pouco, ficou sem nada. Ficou com 0. E entregou para aquele que multiplica. E isso daí nós temos que pensar, Senhor, o que eu tenho feito com seus talentos? Como eu tenho expressado, como eu tenho produzido? Porque, irmãos, nós vamos prestar contas, quer nós queremos, quer não. Então, quando eu não multiplico o meu talento, e tem gente que diz, né, eu já sei que tem uns que tratam essa parábola, e eu sei que são aplicações, entendeu? E tem várias aplicações no texto bíblico. Uns aplicam para o lado financeiro, falando apenas do ouro, da prata, que é 32 quilos a 35, uma média, né? Outros falam de ganhar vidas, que o talento é se você não ganhar vidas, você vai... Mas eu acredito que o talento, irmãos, é para você cuidar da sua vida mesmo. Você recebeu o suficiente para cuidar de você. Porque quando você cuidar de você, você consegue cuidar dos outros. Porque não adianta nada eu querer, entende? Eu estou falando assim, irmãos, porque às vezes nós deixamos de produzir para Deus. Não somos transparentes naquilo que Deus tem para nós. Entendeu? E com isso nós impedimos com que o Espírito Santo revele o que está por detrás de tudo. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas ele só vai matar, roubar e destruir através das obras da carne. Satanás não tem poder para matar, roubar e destruir, a não ser que seja através das obras da carne. Por isso que às vezes as pessoas confundem o que é obra da carne com obra do diabo. Obra da carne é os desejos iníquos. A Bíblia diz que nós caímos em corrupção, ou nós caímos naquilo que nós temos concupiscência, naquilo que nós desejamos. Se eu desejo coisas de Deus, eu vou receber coisas de Deus. Mas se eu desejo coisas da minha carne, da minha vontade, eu também vou receber coisas da minha vontade. Então, eu vou ser, digamos que, forçado eu me exponho a situações desnecessárias. Eu colocaria isso. A gente não precisa de se expor, irmãos. Vamos nos cuidar. Né? Aqui, o segundo ponto que eu quero colocar, foste fiel no pouco e sobre o muito será colocado. É o versículo 23. Então, Mateus 25, né? 23. Né? É o segundo ponto que eu quero colocar. Vamos ver lá? Então, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso também quer dizer, irmãos, que quando nós multiplicamos as coisas para Deus, nós participamos da alegria de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Neemias não foi convocado, irmãos. Neemias foi avisado, ele tomou conhecimento que a nação dos seus pais, ele estava na Babilônia, servindo o rei. Eu não sei se vocês têm noção do que é servir o rei.
né? O rei físico. Eu não sei se vocês têm noção do que é. Vamos colocar aqui algo para vocês, didático, para vocês entenderem. Digamos que o prefeito de Higashiome, ele tem um planejamento para Higashiome. Mas esse planejamento para Higashiome precisa estar dentro do orçamento do estado de Shigaken. Ele não pode fazer só porque ele é prefeito. Ele precisa de estar de acordo com o planejamento do estado de Shigaken. Então, ele precisa do governador. E o governador não pode fazer só porque ele quer, porque ele tem o olho azul ou olho puxado. Ele precisa estar de acordo com o primeiro-ministro, com o imperador. E o imperador caneteia, ou o primeiro-ministro caneteia todas as coisas. Por exemplo, ele pode liberar ou pode impedir. Então, quando eu falo de talentos com Deus, de vida minha com Deus, eu preciso decidir. Eu preciso entender que eu tenho um limite, a minha vida tem uma jurisdição, um limite. E que meus líderes têm um outro limite. E que os líderes dos meus líderes têm um outro limite. E que então o Espírito Santo tem um limite sobre todo, porque a igreja, ela continua sendo de Cristo. Ela não é minha. A igreja de Jesus é de Jesus, já diz que é de Jesus. E Jesus, ele simplesmente ele tem todo digamos, o planejamento. E se alguém estiver fora desse planejamento, meu irmão, uma hora vai dar BO. Uma hora vai aparecer o DVC, o Diário da Vida Cristã da pessoa. Uma hora vai ser mostrado, porque Deus vai até sacrificar o corpo. Às vezes a pessoa está doente, para salvar o espírito. Às vezes a pessoa adoeceu, a pessoa não consegue mais trabalhar. E tem gente que fala assim, ai, coitadinho. Ai, não, Deus está promovendo para ele cumprir o chamado, para ele multiplicar o talento que é dele, para se arrepender. E se necessário for, se ele estiver salvo, Deus vai saber que ele não vai continuar arrependido, não vai continuar salvo, Deus pode levar ele. Pode. Eu sempre digo que Deus mata ainda. Safira e Ananias, se você ler lá no livro de Atos, Safira e Ananias, ninguém pediu dinheiro para Safira e Ananias, irmãos. Lê lá Atos. Ninguém falou assim, ó, você vai dar tanto, você vai vender a sua casa, você vai fazer isso. Ninguém, voluntariamente, o que aconteceu? Safira e Ananias ficou com inveja de Barnabé, que foi o primeiro que pegou as suas riquezas e colocou aos pés dos apóstolos. E sabe quem que era o Barnabézinho? O Barnabé era o jovem rico que tinha tido um encontro com Jesus, você vai para a história e vai ler. Que tinha tido um encontro com Jesus, e quando Jesus falou para ele, você honra teu pai e tua mãe? Ele falou assim, eu honro. Você não adultera assim? Eu faço essas coisas desde pequenininho. Não adultero, honro meu pai e minha mãe. Ele falou assim, mas uma coisa só te basta para você me seguir. Vende tudo o que você tem, distribua aos pobres e siga-me. O que o jovem rico fez? Se afastou, virou as costas com tristeza, porque era muita sua riqueza. E ele falou, eu tenho que dar minha riqueza para andar com o rei, que eu reconheci. E ele falou, ele reconheceu que Jesus, ele trazia salvação. Porque ele chegou para Jesus, ele não chamou Jesus, ele chegou e falou assim, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus falou para ele, você tem que tirar o dinheiro do seu coração. Você tem que me dar o governo. E ele não quis. Ele simplesmente, irmão, ele deixou Jesus. E lá no livro de Atos, irmãos, ele se juntou aos apóstolos. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado. Na história você vai ler isso, né? Jesus já tinha sido
subido aos céus, já estava no seu trono, o Espírito Santo já tinha descido, e aí ele pega todo o dinheiro dele e chega para os apóstolos e põe nos pés dos apóstolos. E Safira e Ananias, movido por inveja, falaram, nós também vamos dar, se esse piazinho está dando as coisas deles, nós vai dar também. Daí combinou entre a mulher. Daí, quando eles venderam, você sabe aquele povo, irmãos? Não acontece com a gente aqui, né? Porque se você puder dar 100 mil de dízimo, é sinal que você ganhou 1 milhão. E qual que você prefere, dar 1.000 de dízimo ou 100 mil? Então, irmão, se você não quer dar nada, a gente ora para você não ter nada. É simples assim. Porque eu tenho que desejar dar. Por isso que essa parábola fala da igreja. Por quê? Porque aquele jovem que recebeu 1 talento, ele tinha a capacitação de multiplicar aquele talento, e ele não quis multiplicar porque ele não queria dar nada para ninguém. E nem para o seu Senhor. E aí é que entra a grande questão nossa. Precisamos, queridos, voltar à essência de andar com Deus dentro dos preceitos deles, não da forma que nós achamos. É um prazer você confirmar sua fidelidade com os servos do Senhor, por meio das bênçãos, cantar louvores, gratidão. Se você ler Salmos 35, versículo 27, olha o que está escrito em Salmos 35, versículo 27. Eu já estou terminando, irmãos. Diz assim, cante de alegria, regozije todos os que desejam ver provada a minha inocência. Sempre repito, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem do seu servo. Tem uma outra tradução que fala, ele tem prazer na prosperidade. Veja se você acha essa daí. Olha lá, então lá, cante de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprasse na prosperidade do seu servo. Irmãos, Deus tem alegria em te dar. Deus tem alegria em me dar. Deus não está aqui, tipo, sabe, ai, deixa eu catar esse pouquinho desse coitado aí, deixar, está entendendo? Não, Deus prova os nossos corações com a quantidade que Ele coloca em nossas mãos, e incluindo os dons, as habilidades que Deus te deu, porque dom significa habilidades. Então, eu tenho a habilidade de ensinar, de multiplicar o ensino, eu tenho a habilidade de cantar, eu tenho a habilidade de cuidar, eu tenho a habilidade de pregar, eu tenho a habilidade de cuidar da ilha, eu tenho a habilidade de estar na internet. Eu vou falar da internet agora. Quantos de vocês levam a mensagem de Cristo nas suas redes sociais? Coloca lá o versículo, a igreja que você congrega, convida pessoas para vir. Talvez, irmão, você seja o 007 aqui da aba. Ninguém sabe que você vem aqui, ninguém sabe que você é crente. Por quê? Porque você não usa a sua... Mas nem precisa pôr o nome da igreja, mas você pode indicar várias igrejas aqui, pegar o endereço, o telefone de várias igrejas e colocar. Mas você pode multiplicar, se você gosta da internet, gosta dessas áreas de tecnologias, mandando a mensagem. Irmãos, na China, eles não podem ter a Bíblia no celular, eles não podem divulgar. Em Moçambique, é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa, lá eles não podem divulgar o evangelho, através das redes sociais, dos celulares. Se pegar, você é preso, você é morto. Nós ainda temos essa liberdade, mas não vai ser muito tempo, não, tá? Até 2030 vai ser cortado. Você não vai usar mais o celular colocando versículo bíblico. Nós temos que tirar nossos status, não vai ser mais poder transmitir. Se prepare. Isso vai ser uma realidade. Mundialmente está acontecendo isso. Não vai ser uma coisa daqui, é algo mundial. Só que nós precisamos estar tão preparados, tão alinhados com a vontade de Deus, que isso não nos fará diferença. Então, veja, né? Deus se alegra. As bênçãos do Senhor para você, sabe,
que serve a Deus, o livramento, saúde, oportunidade, faz parte, encorajamento, aprovação faz parte. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 8, versículo 18. Faz parte, a parte A. Deuteronômio 8, versículo 18, a parte A. Diz assim: antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem te dá a vocês capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Deus que dá essa capacidade. Irmão, deixa eu colocar algo para você aqui. Se você não for rendido a Deus, você não tem como, você não consegue desfrutar do que Deus te dá. Sabe, aquela pessoa que tem um restaurante, tem dinheiro para ir num restaurante, né, que é 300 mil ienes o prato, mas não tem estômago para comer porque tem um câncer e arrancou? Complicado, né? Muito complicado. Então, o que nós precisamos, queridos, é realmente pegar nossos talentos e falar: Senhor, o Senhor me deu esse talento, eu preciso de saber como multiplicar, como vou fazer, como vou viver. Eu quero vivenciar o que o Senhor tem para mim. E isso inclui um progresso na família espiritual, que é a igreja, ministerial, que é o que Deus te deu, e na sua família física. Porque nós confundimos umas coisas assim que é importante a gente saber. A sua família, pai, mãe, irmão, é sua família de origem. Sua família de origem. Agora casou, marido, você e filho, é a família de prioridade. E a igreja entra na família de prioridade. Por isso que a misericórdia começa em casa. Misericórdia, não adianta ser super mega misericordioso com a pessoa lá fora, mas dentro da minha casa não ser misericordioso. Quando alguém precisa da minha família, eu não sou misericordioso. Então, Deus, Ele quer realmente manifestar o seu grande amor por nós, a cada momento, através da nossa vida, nos capacitando com simplicidade, com graça, com favor. Graça, como eu falei, é capacidade para realizar a obra na terra. Graça não é tipo assim, a graça, hoje está debaixo da graça, então você faz o que você quer porque está debaixo da graça. Não, a graça é a capacidade para você não fazer o que você quer, é para fazer a vontade de Deus. Anota aí, fala: a graça é para mim não fazer o que eu quero, mas fazer a vontade de Deus. A graça é isso. O que Deus falou para Paulo? Paulo, estou com um espinho na carne. Ele falou: minha graça te basta para você fazer a minha vontade, com o espinho da carne mesmo dá para fazer. Né? E eu fico pensando um espinho no pé de Paulo, e ele falando: dá para andar mesmo com espinho. Né? Eu pensei, né? Eu aqui pensando com meus botões. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 26 a 29. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo e os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Porém, por causa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Irmãos, pergunto para você: quem que era aqui o top da galáxia, o apóstolo da galáxia? Quem que era aqui o extraterrestre famoso que foi chamado? Todos nós, irmãos. Nós não tínhamos valor nenhum antes de Cristo. O nosso valor só é depois de Cristo. Agora, com Cristo nós temos valor.
Com Cristo nós podemos dizer, Senhor, tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito meu, é minha herança, e eu quero a minha herança. Eu tenho valor porque eu tenho Cristo. Entende? Então, isso é muito importante. Abra sua Bíblia também, lá em 2 Coríntios 15, versículo 58. Já estamos terminando, tá, irmãos? É, porém, por causa de... Ah, não. 2 Coríntios, irmãos, 15, versículo 58. Tem? Não tem? Até o 13? 2 Coríntios 15, 58? Até o 13. Então, o Jonas tem que olhar quando ele digita a minha palavra. Aquele que digita. Né? Vamos lá para Mateus 19, 29. É 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 58. Tem? Ah, então, é isso que eu pedi. E todo aquele que... Não, mas daí já não é. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Perdão, tá, Jonas? Eu já estava suspeitando de você, já estava achando que você estava contra mim. Portanto, meus irmãos... Portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Irmão, nada que nós fazemos para Deus é inútil. Nada, 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 nada. Agora vamos lá para Mateus 19, 29. Diz assim, e todo aquele que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então, todo aquele, irmãos, não é que deixa, agora que bom, agora encontrei uma palavra, vou divorciar. Não. Né? Vou deixar. É a cultura. Aquele que tem coragem de deixar, continua amando seu pai, amando sua mãe, amando sua esposa, mas não segue a cultura dela. Por que Deus fala isso? Jesus está falando isso, Paulo está escrevendo isso. Porque quando, irmãos, eu sei que eu vou pregar ainda sobre isso, talvez no dia da ceia. Que não vai ser nesse final de semana, porque vai estar o Davi Feijoli na outra. Eu vou pregar sobre mistura de sementes. Por que tem nações que não aceitam casamento de pessoas de outras nações? Porque vamos supor assim, eu vou falar para o Jonas aqui, eu sou brasileira, pura. Eu nunca fui ensinada no budismo, no shintoísmo, no Sanshinoe, no Mahikari, e todas as coisas que tem daqui das seitas asiáticas. O Jonas foi ensinado. O Jonas foi ensinado tudo isso. Então, eu, crente, caso com o Jonas, que sabe que tem todas essas coisas. O que acontece? Ele me influencia. Porque o que aconteceu quando Jacó casou com Lia e com Raquel? O que Raquel fez? Pegou os deuses, sentou em cima e falou que estava nos dias de mulher. Porque Jacó mandava ela se levantar, falando, não estou nos dias de mulher, é por isso, meu senhor. E, na realidade, estava levando os capetas debaixo dela. Por que Sansão perdeu o reinado? Você vê, Sansão foi o juiz que menos que governou sobre Israel. Era para ele governar em torno de 40, ele governou 20, a metade. Porque ele se aliou a Dalila, uma filisteia. Então, o julgo desigual te tira do propósito. Ele te tira do propósito. Você tá, é a mesma coisa assim, né? Digamos, eu sou crente, amo Jesus, tal, mas não tenho paciência de esperar a pessoa certa. Não persevero na oração, não peço. Mas eu estou com... Olha, irmãos, vocês não precisam ser Isaac, mas Isaac casou com 40 anos. Tá? Casou com 40 anos. Né? Não precisa ser ele,
Mas ele não foi um cara que, com 19 anos, com 20 anos, estava doido querendo casar, sem ter nada. Ele construiu. Tanto é que, se você for estudar a vida de Isaac, Isaac desentulhou os poços, construiu riqueza. Né? E ele era filho de Abraão, um dos homens mais ricos. Mas ele não queria levar a riqueza do pai, ele queria ganhar riqueza. Para oferecer para sua noiva algo que lhe custou. Que é o que nós, como igreja, temos que fazer. Oferecer para Deus, como noiva de Cristo, algo que nos custa. Não é só entregando, assim, aquilo que sobrou, aquilo que eu gostaria. Irmãos, eu gostaria agora, por sinal, eu gostaria de estar comendo churrasco em casa, mas não tem. Né? Então, diz que vai ter um sábado que vem aqui, eu vou até ver, estou pagando para ver. É só para os homens. Eu vou me vestir de homem nesse dia. É só para os homens, tá, irmãos? Não, as mulheres não é para vir, é só os homens. Eu vou pôr a máscara. Então, irmãos, nós temos que ver, né, a importância de nós oferecermos para o Senhor uma medida que seja, que doa um pouco em nós. Porque, às vezes, o que a gente oferece não dói nada. O que eu ofereço para o Senhor é o que eu oferecia para qualquer outra pessoa. E é isso exatamente que eu acho que Deus espera de nós. Além, um pouquinho além, né? Isso daí eu coloco muito, né? Eu entendo perfeitamente os jovens da atualidade, com a mídia, com, assim, com todas as informações rápidas, com tudo muito escancarado. Na minha época, né? Na minha época, irmão, para você falar que você ia namorar, meu filho, era um terror. Não, meu Deus do céu. Eu me lembro quando, né, no meu primeiro casamento, quando ele foi lá na minha casa, porque antes de falar comigo, a pessoa tinha que, antes de falar com a moça, tinha que falar com os pais dele tinham que marcar uma reunião com os pais dela, conversarem, e daí marcarem para eles virem. Daí ele chegou, o abençoado, e eu fiquei no canto da porta escutando. Não tinha esse negócio de, você sai, né? Vai para lá, vai para cá, e daí, por último, o pai e a mãe ficam sabendo por coincidência. Não. Existia um respeito, existia algo que se falava assim, antes de qualquer coisa, essa moça tem família, então se honrava a família. E hoje a gente não vê mais isso, mas eu gostaria muito que os crentes voltassem a esses princípios valorosos para terem bons casamentos, boas famílias. Né? As moças também, né, irmãs? Porque hoje em dia as moças estão virando umas galinhas pintadinhas, sabe? Meu Deus do céu, tá difícil. Galinha pintadinha, irmão, pelo amor de Deus, tá difícil. É um cocoró daqui, um cocoró de lá. Gente, vocês não sabem o que é, né? Elas duas não sabem, elas são bem novinhas ainda. Né? O que é esse termo? Esse termo é coisa de velho, sabe? Não se preocupe. Qualquer dia desse eu explico para vocês. Não é pular essa parte da pregação. Pula aí. Mateus 5,40. Vamos lá. Mateus 5,40. Tem? Tem, né? E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixa que leve também a capa. Irmão, eu já perdi tanta coisa aqui no Japão. Só não perdi a vida por um milagre. Só não perdi a vida por um milagre. Nossa! Ixi. Se eu fosse assim, né, processar por causa que a pessoa fez, falou, tal, e me responsabilizar pelas atitudes das pessoas, responsabilizar a instituição, não tem como responsabilizar, irmãos.
A pessoa tem que assumir suas responsabilidades, porque o talento foi dado para aquela pessoa, a pessoa vem e aquele cara que escondeu o talento é que foi chamado de servo mau. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos, fazendo algo contrário a Deus. E se você for falar, a pessoa é perigoso de se revoltar e ainda é perigoso da metade da igreja a favor do errado, sabia? Eu já vi gente aqui ir a favor dos errados. Sabe? Mas tinha que falar com mais jeito, assim, sabe? Chamar lá num quarto, assim, servir um café e falar assim, então, meu irmão, sabe, eu estou assim com muita pena de você, meu coração por tigela. Eu quero oferecer esse café para você para dizer que você está errado. Irmão, eu não tenho paciência com isso, eu não tenho mais idade. Eu já piso no pé assim, e falo assim, como é que é o negócio? Não dá, irmãos. Não tem, as pessoas querem, tipo assim, não, mas é que tem um jeito de falar. Irmão, vai na delegacia para você ver que jeito que eles falam com você. Vai lá. Vai lá, você vê. Vai ver se ele fala assim, aqui ainda fala, né? Aqui é engraçado que eles vão pôr a algema e falam assim, né? Mas põe a algema. Não, com sumimacém ou sem sumimacém, você vai pôr a mão para trás e vai ficar com a algema, né? E lá, irmãos, ele não vai te bater. Sabia que ele não vai te bater? Ele vai te colocar na sala dos chineses para te quebrar de pau. Só não pode bater na cara, o resto pode arrebentar tudo. Tem gente que sai lá urinando sangue. Eu fui cuidar de 2 que me chamaram crente. Crente, tá, irmãos? Que foram para a cadeia. Por roubar em combine, essas coisas assim. E aí apanha. Apanha bonito. E daí, brigaram dentro da cela. Porque tem os direitos humanos. Mas se eu te pôr dentro da cela, que é para te bater, fui eu que te bati, não é verdade? Só não fui diretamente, indireto. E tudo isso a gente sabe, irmãos, né? Então, irmãos, nós precisamos mesmo de essa questão aqui de Jesus. Ele está falando, né? Tem muita gente aqui que está dizendo da túnica, e uns falam assim, não, a pessoa pode continuar te ofendendo e você continue lá, porque você é crente. Mentira. Mentira, não é isso. O que está falando aqui de túnica, se fala de honra, porque naquela época, quem não tinha uma túnica não tinha honra. Ele está falando assim que se o cara roubou a tua túnica, tirou a tua honra, então pega a outra túnica que você tem e dê para ele. Porque você tem para dar. Não é para o cara te pisar em cima de você porque você é crente. Então o cara apronta todos e você não denuncia porque você é crente. Porque, afinal de contas, você é crente, você não pode denunciar, né? Tem muita gente que ensina umas coisas, irmão, que não bate. Se você tiver prova, denuncie. Se não tiver, irmãos, infelizmente, nesse país não dá. Nem no Brasil dá, mas aqui não dá. Você precisa ter prova por escrito, registrado. Você tem que ter foto, você tem que ter vídeo, você tem que ter confissão, você tem que ter, tem que ter tudo, irmão. A gente já fez trabalho já foi visitar gente na cadeia de Osaka. Tem que ter tudo. Senão, só ora, porque chega um momento que a pessoa cai no próprio laço. Só ora. Fala, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho prova. Põe no teu próprio laço. Porque, primeiro que a palavra de uma pessoa para outra, que nem áudio, vale como prova. Né? Você traduz a polícia de elite, né, advogado, né? Você sabe que não vale, né?
Escrito vale mais, você tem que pegar texto por escrito. O cara tem que falar, eu sou o bandido, eu matei, ou eu roubei, ou eu violentei, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, por escrito. Áudio pode mudar agora por causa do sistema, né, pode copiar a voz. Inteligência artificial. Tem que ter a assinatura do cara embaixo, tem que ter a foto. Caso contrário, você só arruma prejuízo, porque para o advogado dar o primeiro passo é 500 mil ienes, para ele fazer a petição. 500 mil ienes. Então, irmão, fique longe de problemas assim, de cometer crimes, você cometer, né? Crimes. Fique longe. Eu sempre dizia para as minhas filhas, quando eu estava no Brasil, olha, pior coisa, porque eu tenho sobrinhos que são policiais, são do COP lá no Brasil, tenho juízes, tenho advogados, e todos eles sempre falam, a pior coisa que pode acontecer é quando você cai na mão da justiça. Na justiça, assim, tipo, ir preso, estar com um processo, alguma coisa assim. Você pode... Nossa, tipo assim, ainda que você saia de lá, a tua história não vai ser mais a mesma. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Então, qualquer pessoa, né, que te pedir, né, a túnica, dê a próxima. Dê a próxima que você tiver. Você tem para dar. E dê com amor. Não dê de qualquer jeito, né? Não faça de qualquer maneira. No Antigo Testamento, encontramos inúmeras promessas de Deus que nos garante e nos encoraja a esperarmos as bênçãos em resposta à nossa obediência e à vontade de Deus. Servireis ao Senhor, o vosso Deus, de todo o coração. Servir a Deus de todo o coração aciona nos céus o resultado do que Ele tem para nós. Nós recebemos o resultado do que Ele tem para nós, não é o resultado que nós temos. Jesus destacou fidelidade sobre o pouco. E tanto que aquele que ganhou 5, recebeu mais 1. E todos os 2 que multiplicaram. Então, fidelidade significa multiplicação do que Deus te deu. Abra a sua Bíblia lá em Lucas 13, versículo de 6 a 9, e nós vamos estar encerrando. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte-a, porque deixá-la ocupar a terra. O homem respondeu, Senhor, deixa-me por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. Talvez dê fruto no futuro, caso contrário, eu corto. O que ele estava falando, que existe um tempo que Deus investe na nossa vida. Deus deu 3 anos, foi os 3 anos de ministério. Por isso que o número 3 é muito importante na Bíblia. E Deus diz para nós nos cuidarmos, né, recebermos da palavra. Abra sua Bíblia também em Provérbios 28, versículo 16. O governante sem discernimento aumenta a opressão, mas o que odeia o ganho desonesto prolonga o seu governo. Nós temos que estar atentos, irmãos, para nós não sermos uma pessoa que é infiel naquilo que Deus nos dá. E nosso coração, o coração de uma pessoa que tem o Senhor, ele tem que ter digamos, um exagero maravilhoso de estudar a sua palavra, de orar, de se pronunciar sempre que for verdade,
de não compactuar com a mentira, não compactuar com aquilo que fere o corpo de Cristo. Eu posso até não, digamos, posso até não ter provas para fazer algo, para executar, como eu já tive situações aqui. Eu não tinha provas para executar a pessoa, mas eu tenho uma boca para orar a Deus. E eu não deixei escondido. Eu fui até as minhas autoridades e eu trouxe a luz. E os pastores da igreja. Eu nunca vou andar nas trevas. E ainda com perca, porque eu não precisava fazer isso. Aliás, muitas coisas, irmãs, tem gente que quando a gente vai falar a respeito de algo que está errado, a pessoa aconselha a gente ficar quieta. Não, nós podemos conversar sobre o assunto, não temos prova, mas nós temos um Deus que tudo vê. Nós podemos orar, nós podemos desmantelar o esquema contra a Igreja de Cristo. E nós podemos usar o nosso talento para abençoar, trazendo a verdade, andando na verdade. Por isso, irmãos, nessa manhã eu quero convocar você a essa semana ser fiel naquilo que Deus te deu. Fala, fidelidade é igual multiplicação. Quando você é fiel no seu dízimo, na sua oferta, multiplica na sua vida. Eu sei que às vezes tem muita gente que não tem esse entendimento, eu respeito, não quero eu aqui discutir, mas busque de Deus. Não estou aqui para questionar isso, eu estou aqui para ensinar. Luz da palavra. Eu preciso de andar na luz da palavra. Então, queridos, se o Senhor é fiel em tudo o que Ele nos entrega, por que nós não vamos ser fiel em devolver para Ele aquilo que Ele mesmo nos deu? Por isso que Ana teve Samuel, e Samuel diz que Samuel foi um dos profetas que não caiu nenhuma palavra dele sobre a terra. Todas as palavras que ele falou se cumpriu. Porque Ana falou, se você me der um filho, ele não será meu, ele será seu. Ela foi fiel em entregar. Eu quero que você se coloque em pé, eu quero que você ore a Deus. E comece a perguntar para o Senhor, Senhor, como realmente eu devo fazer nesse tempo? Irmãos, Deus tem prazer em te explicar, em te orientar. Deus tem prazer em cuidar de você. Deus não está aqui, como eu falei, Ele tem prazer em te chamar de servo bom e fiel. A vontade dEle é que você seja a pessoa que Ele sonhou há mais de 2000 anos atrás, antes da fundação do mundo. Você estava no coração dEle. Não era no coração da sua mãe nem existia. Não era no coração do seu pai nem existia. Meu pai nem existia, minha mãe nem existia. Mas Deus já existia. E é por causa disso, irmãos, que nós temos que ser fiel. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos começar esse louvor, então, para nós. Curva a sua cabeça, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Qual foi o talento que Deus te deu que você não multiplicou? Qual foi o talento que você ficou com medo e enterrou? Qual foi o talento que você poderia ter feito algo, mas você deixou? E passou a oportunidade. Porque a oportunidade está ligada à fidelidade. Aí a oportunidade não fica toda hora batendo na porta. Quando ela bate na porta, você cata ela. Você pega ela e fala, opa, a oportunidade entra. Então isso é muito importante para você hoje. E eu quero que você coloque diante do Senhor, Senhor, todas as oportunidades
que eu me esqueci, que as circunstâncias dessa vida, as coisas que as pessoas falavam, as coisas que as pessoas... Sabe, irmãos, fica difícil. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos. Veja, um recebeu 5, entregou 10. O outro recebeu 2, entregou 4. E o outro recebeu 1, segundo a sua capacitação. E ficou com 0. Ficou sem nada. Porque durante o período que ele teve para multiplicar, ele dormiu, ele não multiplicou. A Bíblia fala que por não discernir o corpo de Cristo, muitas coisas acontecem. E a Bíblia diz assim que uns são doentes, outros nem convertidos são, outros dormem, outros são cegos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que não resplandeça o evangelho da luz. A pessoa está na igreja, onde é pregado o evangelho da luz, e ela continua em trevas, irmãos. Porque ela escolhe. A Bíblia diz assim, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, por isso não receberam Jesus. E eu quero colocar para você, em nome de Jesus, que você se exponha à palavra de Deus. Que é mais fácil você se expor. É mais fácil você ser claro. É mais fácil você ser... Sabe, muitas pessoas poderiam ter vencido as grandes batalhas, sabe, prosperado. Muitas pessoas poderiam ter se levantado. Muitas pessoas poderiam ter acontecido tantos milagres, tantas coisas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ele não quis. E ele caiu no abandono de Deus. Então volte à essência do evangelho. Volte à essência da sua vida com Deus. Volte a fazer o que, quando você recebeu Jesus, você se apaixonou por Jesus. Você orava, você cantava, você visitava, você via coisas boas. E com o passar do tempo você começou a ver coisas ruins, porque você parou de orar, parou de cantar, parou de ajudar, parou de servir. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, não é fácil. Deus não disse que era fácil a nós vivermos a vida com Deus. Deus falou que não nos deixaria, não nos abandonaria, independente da situação. Deus falou, eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia. E que hoje você se exponha, aleluia, em nome de Jesus, para esse